Amém. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Jesus. Glórias a Deus. Que o amor do Pai e a compaixão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Glória amém. A Deus, amém. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, a mensagem que nós vamos pegar, ela é pequenina. Então é João 3,30. João 3,30, aonde diz assim, irmãos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Glórias a Deus. João 3,30, aonde diz, pode acompanhar aí, irmãos, João 3,30, capítulo 3, 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Eu quero fazer junto com os irmãos que estão aqui. É necessário que ele cresça e eu diminua. Glórias a Deus, que nosso Deus seja poderoso nesse momento. Aleluia. Através do nosso Espírito Santo que está aqui sobre nós. Que o sobrenatural de Deus possa descer em sua vida neste momento, porque nós queremos exaltar e louvar o nome de Jesus. Aleluia. E aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Abençoa cada filho seu que veio nesta manhã, Pai. Dá sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, para que possa entender-se essa palavra, Senhor, que nós vamos colocar no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para sentar. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Ele é um tema do projeto de vida deste ano de 2025. Glória a Deus. E a gente está colocando em prática essa palavra que nos diz muito sobre a nossa vida, nossas vidas, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Então nós precisamos entender o sentido dessa palavra, dessa frase, dessa construção da frase, que a expressão que ele cresça significa que nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. E o que eu quero dizer para nós, não a nós mesmos. Nós aqui somos maduros espiritualmente e todos têm entendimento sobre a palavra. Glorificar é muito mais importante, muitas vezes, que a glória nossa pessoal, irmãos. Nós precisamos entender que às vezes as obras que nós fizemos, nós queremos se vangloriar, e Deus nos deixa claro para nós sobre essa mensagem, que tudo vem da glória, a glória vem da parte celestial, e não da nossa glória pessoal. Amém. Deixar Jesus crescer em nós e diminuirmos, não significa que nós temos que anular a nossa identidade individual, mas sim mudar as nossas prioridades. Esse é o sentido, irmãos. Vejamos que João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua, sobre o ministério dele e sobre o ministério de Jesus. Aleluia. Os discípulos de João Batista naquele tempo, irmãos, queriam saber qual era a opinião de Jesus, porque Jesus tinha começado o seu ministério e ele já estava fazendo um grande sucesso, irmãos, na região. E os discípulos que seguiam João Batista exigiram então uma explicação disso. Como então que vamos fazer, se o ministério de Jesus já é mais famoso, uma mensagem mais com intensidade? Então os nossos irmãos que seguiam João Batista exigiram então que João Batista desse uma explicação. Teologicamente, João explicou que era exatamente isso que precisava acontecer, porque tinha sido enviado para preparar, João Batista tinha sido enviado para preparar o caminho para Jesus, naquele momento. E agora então, Jesus tinha começado o seu ministério e o seu trabalho e estava completo. Então, era necessário que os discípulos tinham
então deveriam seguir a Jesus. Nós vamos ver então que João Batista era o amigo do noivo que servia, e ele não era alvo de atenção, irmãos. Ele não servia para chamar a atenção. João Batista tinha essa humildade e já o caráter de Cristo, e apontando para Cristo toda a mensagem que ele estava fazendo naquele momento sobre os seus seguidores. Vejamos então em João 3, 27 e 29, onde diz: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. Então vejamos que João falou, nos versículos bíblicos aqui para seus discípulos, que o trabalho dele, a felicidade, o contentamento dele, da obra dele, estava preparada para que Jesus desse o andamento na sua caminhada, no seu ministério naquele momento. O ministério de João Batista precisava diminuir, com certeza, para dar lugar ao de Jesus. Que ele cresça, irmãos. Todos nós precisamos ouvir sobre Jesus. Quando nós convertemos algum dos nossos irmãos, que nós buscamos restaurar, que nós buscamos nos dar a informação sobre Jesus, sobre a nossa igreja, isso nos quer dizer que o ministério de Jesus está crescendo. Aleluia. Glórias a Deus. E também o seu ministério como cristão também está crescendo, irmãos? O nosso grande objetivo hoje é contar as boas novas de Jesus. E sobre Jesus, todas as pessoas, para que cada vez mais conheçam mais de Jesus e que o reino de Deus possa crescer. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. Se nós não falar de Jesus no altar, no púlpito, a nossa igreja morre. Aleluia. Quando nós queremos pregar uma teologia da prosperidade, uma teologia do abismo das palavras, que ninguém entende, irmãos, significa que nós estamos cegando nossos irmãos que vêm até o corpo de Cristo ouvir a mensagem. Então nós precisamos pregar sobre Jesus. Nas nossas vidas individuais, nós também deveremos procurar Jesus Cristo. Ele precisa então, irmãos, hoje ser o centro de cada área nossa. Jesus precisa então, irmãos, ser o centro de cada área nossa. Glórias a Deus, irmãos. Quanto mais nós buscamos Jesus, mais nós submetemos a Ele, irmãos. Glórias a Deus. E mais Jesus cresce dentro de nós. Amém? Glórias a Deus. Vejamos aqui, para nos complementar, a mensagem de Gálatas 2:20, aonde diz o seguinte, irmãos: já estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, irmãos. Veja o quão é importante e maravilhoso. Jesus, Paulo nos fala aqui que ele está entregue a Cristo, ou seja, Jesus está direcionando através do Espírito Santo a sua vida e nos diz assim, irmãos: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, o que nos faz ser pessoas diferenciadas lá fora e aqui dentro. Quando nós se aproximamos muitas vezes da presença dos nossos irmãos, nós sentimos nele a
a diferença, a espiritualidade. Só de nós chegar perto, nós vemos que a pessoa está santificada em Deus e nos traz um conforto. É bom de estar ao redor daquela pessoa, de poder conversar, porque ela está em Cristo, e vive em Cristo, e faz por Cristo. Aleluia. E está no caráter de Cristo. Glórias a Deus. Porém, buscamos conhecer o reino de Deus. Esse é o nosso papel de cristão. Glórias a Deus. E eu diminua. Quantas vezes, irmãos, nós procuramos glória pessoal, nós procuramos fama, louvor para os nossos próprios, para nós próprios, mas isso não deve ser o nosso objetivo principal. Não há nada de errado nós sermos admirados, conhecidos, mas em tudo Jesus deve receber a maior glória. Glória a Deus. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Amém. Salmo 115, 1, para complementar a mensagem, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua vontade. Glórias a Deus. João Batista foi famoso, teve muitos seguidores, como nós vemos aqui na mensagem, mas tudo o que dizia e fazia apontava para as Escrituras. Vejamos, irmãos, o trabalho evangelístico que João Batista fazia com os seus seguidores naquela época. João não pregava por causa da fama, por causa do privilégio. João trabalhava para que Jesus recebesse a maior glória. Por isso, quando Jesus começou a ter mais seguidores, nós já falamos, que ele não sentiu inveja. Mesmo sendo questionado pelos seus discípulos e pelas pessoas na época, ele ficou feliz quando não sentiu inveja, ele ficou feliz, e o seu grande sonho estava cumprido diante da glória de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Significa uma mudança de prioridades em nossa vida. Aleluia. Para esse ano de 2025, irmãos, nós sempre temos aquela palavra já de praxe. Que esse ano de 2025 seja abençoado. Aleluia. E que muitas coisas boas venham em nossas vidas, e que a parte material, física, também esteja em nosso meio, mas principalmente a parte espiritual. Aleluia. No mais de tudo, sempre tenho dito vários dias que tenho a oportunidade de entregar a palavra de Deus: abandone o pecado. Aleluia. Primeiramente. Vamos passar 2024 para 2025? Sim. Mas abandone o pecado. Aleluia. Faça isso, meu querido irmão, porque não adianta nós ouvir a mensagem. A nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. A nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas nós também precisamos abandonar o pecado, aquelas coisas do mundo que não fazem parte do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos nos separar para não contaminar o nosso espírito que Deus nos colocou sobre nós, a alma, o corpo e o espírito. Irmãos, em vez então de nós nos preocuparmos com a nossa própria glória, procuramos então dar glória a Jesus. Amém? Assim, quer sejamos conhecidos, admirados, tenhamos um trabalho discreto, encontraremos sempre a satisfação em ver a glória de Jesus crescer. Coríntios 10, 31 diz o seguinte, irmãos, na mensagem: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Deus merece glórias. Glórias a Deus. Aleluia. Isso não é para mim, irmãos, viu? Não é para mim que você dá glórias a Deus. É para Jesus. Eu sou apenas um instrumento de amor, de paz, de justiça,
aqui em nosso meio. Glórias a Deus. Irmãos, outra coisa que nós precisamos entender: diminuir nos livra do medo de perdermos a nossa alegria. Vou repetir novamente, um pouquinho para nós podermos entender. Diminuir nos livra do medo de perdermos a nossa alegria. Veja bem, sabe por quê? Não temos mais a pressão de lutar por glória pessoal, que desaparece tão facilmente. Podemos nos alegrar com o sucesso de outras pessoas, sem nos sentirmos ameaçados, irmãos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: porque eu sou pastor, então eu não quero dar oportunidade para o missionário Rafael, para o nosso irmão missionário José, para qualquer um de vocês. Muitas vezes o Hernani faz as aberturas também. Nós precisamos quebrar esse orgulho, que Deus, se Deus não faz acepções de pessoas, e Deus dá a sabedoria e o entendimento para cada filho seu. Cada um tem a sua área para desenvolver para Cristo. Como o irmão louvar a Deus, como nosso irmão Rafael, também um homem cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, né, que tem uma fortaleza em um Espírito. Nosso irmão Javi também, nosso irmão Hernani também. Para cada filho seu, Deus tem o seu espaço para glorificar o nome de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, nós falhamos, mas sabemos que a glória de Jesus vai continuar a crescer dentro de nós, de todas as formas. Agora eu quero que os senhores, nossos irmãos, recebam esta palavra. Veja o que você está fazendo com o seu corpo. Veja o que você está fazendo com o seu tempo. Veja o que vocês estão fazendo com a sua mente. Veja o que vocês estão fazendo com a sua vida. Veja como Deus é maravilhoso com você e tem investido pesado em sua vida. Sabe por quê? Para trazer temor em seu coração. Olha, irmãos, o quanto Deus é generoso, quanto Deus é amoroso com nós, meus irmãos. Mesmo nós pecando, Deus não se afasta de nós. Ele está sempre do seu lado, esperando aquele perdão, aquela renúncia, aquele reconhecimento que eu fiz isso para o meu irmão, eu fiz aquilo para o meu irmão. Deus é tão amoroso, que Ele não te abandona, mesmo você pecando. Ele está pronto para te perdoar. Jesus, que nos deu a oportunidade de nós pedirmos perdão e de nós renunciarmos para a salvação. Glórias a Deus. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento, tivessem ouvindo esta mensagem, se curvariam para Jesus? Hoje nós estamos aqui em apenas 8, 9 pessoas. Nós vemos que nesse momento muitas pessoas estão em função, né, do almoço do meio-dia, estão em função de outras coisas ali fora, mas Cristo teria que ser a prioridade, né? Vamos ver para depois. Primeiro vamos fazer os nossos compromissos. A igreja, irmãos, Jesus, Ele nunca força ninguém a vir à igreja. Mas eu tenho uma coisa para dizer: Jesus não força ninguém, mas Ele propõe. Aleluia. Agora, meu irmão, se você não quiser, não reclama depois, quando as consequências vierem sobre você, quando os desertos da vida vierem em suas vidas, aí sim viemos procurar a Deus, mas já estamos com as consequências. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos vivendo nas últimas folhas da Bíblia. Nós estamos vivendo nas últimas folhas da Bíblia. O mundo ali fora não percebe,
Mas quem está em Deus percebe. Está chegando a hora da verdade. Está chegando a hora da prestação de contas. Ou Jesus para te salvar, ou sozinho para ser condenado. E isso, eu tenho dito, é vergonhoso, porque nós, filhos de Deus, que aqui estamos, perder a salvação será uma vergonha para nós. Estar diante do majestoso, do soberano e saber que aquela porta que está abrindo lá é triste por demais. Então, nos esforcemos para Cristo. Muitas vezes temos alguns percalços, alguns confrontos de pensamentos em nossa mente. Nós precisamos vencer. Nós precisamos muitas coisas deixar os nossos compromissos de lado, que não são tão importantes, e vir glorificar a Deus, irmãos. Aleluia. Porque um dia vai chegar a hora da prestação de contas. No livro da vida está escrito. E Deus vai abrir diante da tua presença. E eu quero ver. Será muito triste vendo, olha, pastor, eu dei a chance aqui, mas você não fez aquilo para mim. E eu não te conheço. Eu não sei para quem você fez aquela obra, mas não foi para mim. Então nós precisamos estar ligados em Deus de coração, de alma, não de corpo, não de carne. Alma e espírito ligados em Deus. Nossa mente, nossa consciência ligada em Deus. Não dispersamos, não viajamos no universo, ficamos aqui, junto com o corpo, alma e espírito. Quando muitas vezes nós vemos pessoas vindo à igreja só de corpo presente. E isso nós vamos prestar contas lá no final. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, o Evangelho é transformação. O Evangelho é transformação. Deus permite o seu encontro na estrada de Damasco. Todos vocês que lerem a Bíblia, vocês sabem o que eu estou falando. Deus permite o seu encontro na estrada de Damasco. Porque é lá que Deus quer fazer um acerto e quer que você mude nessa caminhada. Foi ali onde Paulo mudou.